Olá, pessoal, bom dia. Hoje na nossa aula nós teremos aula de português, ok? Nós faremos português e alguns exercícios na apostila de inglês. Então vamos pegar nossa apostila de português, abram na página 24. Página 24. Lá na página 24, vocês têm lá o título Encontro Vocálico de Tombo. Nós já vimos lá no primeiro bimestre que o encontro vocálico são encontros de vogais e semivogais. Então, são encontros de sons vocálicos, tá? Então, se torna um encontro de vogal, uma vogal e uma semivogal. Aí você vai perguntar, o que é uma vogal e uma semivogal? Então, na verdade, são encontros de vogais, mas sempre sendo uma vogal e outra semivogal. A vogal é quando é pronunciada com mais intensidade, tá? E aquela que quase nem aparece, né? Que, por exemplo, leite, a gente quase não ouve o i. Então, eu tenho o lê, né, que é o e, no lê, e ela se torna mais forte, leite, né? Então aí eu tenho encontro de duas vogais, que na verdade é uma vogal e outra semivogal, outra que é pronunciada com menos intensidade, na verdade. Então vamos começar. Vamos lá. Eu falei que é o encontro de vogais, sempre sendo uma vogal e outra semivogal, ou vice-versa. E de acordo com esse encontro desses sons vocálicos, se classifica em três tipos. Nós temos o hiato, o ditongo e o tritongo. E a nossa aula hoje será sobre o ditongo. Então, vamos ver como que funciona o ditongo. Deixa eu pôr aqui para vocês. Então, olha lá. Aí, vocês estão vendo, então, tá lá, o encontro vocálico. O encontro vocálico acontece quando uma vogal e uma semivogal encontram-se na mesma sílaba, sem que entre elas haja uma consoante. Então, elas se encontram, o encontro, né, de duas ou mais, e não tem nenhuma consoante no meio delas. E elas vão se encontrar ou na mesma sílaba ou em sílaba separada, em sílaba diferente. E no nosso caso, nós vamos ver as que se encontram na mesma sílaba, por isso que é classificada como ditongo. Então tá lá, ó. Existem três tipos de encontro vocálico: o ditongo, o tritongo e o hiato. E hoje nós vamos ver o ditongo, tá? Então desses três tipos nós iremos ver o ditongo. Então está lá. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa, uma semivogal e uma vogal. Então, na verdade, resumindo, então é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Para mim saber, então, se está havendo mesmo o encontro na mesma sílaba, a primeira coisa que eu preciso fazer é separar a sílaba das palavras, para daí identificar aonde está tendo esse encontro vocálico, ok? Por exemplo, eu tenho aqui a palavra caixa. Então, vamos lá, caixa. Como que eu separo? Vamos lá. Ó. Caixa. Certo? Separei a minha sílaba. Aonde está havendo encontro aqui de sons vocálicos? Ou seja, de uma vogal e uma semivogal ou vice-versa. O A e o I. Então, eu tenho aqui, ó, A e I. Deixa eu grifar aqui para vocês verem. Então, aqui eu tenho esse encontro vocálico. De uma vogal e uma semivogal. Por que vogal e semivogal? Porque a vogal que eu estou pronunciando com mais intensidade é o A. Eu falo caixa. Quase você não ouve, né, o som do I. Então, eu tenho uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Por isso que a palavra caixa é um ditongo. Por quê? Porque tem esse encontro vocálico, né, de vogal e semivogal, na mesma sílaba, tá? Então, caixa. Depois eu tenho outra palavrinha aqui. Essa palavrinha eu coloquei aqui porque nós iremos começar na nossa apostila, tá? Então vamos lá, página 24. Lá na nossa apostila, vocês têm várias palavrinhas. Tá lá, releia este trecho do poema. Então tá lá,
resto de um gesto louco, que é o pouco, que há de bondade, no alto mar, salto. Letra A. Copie as palavras destacadas no texto. Então, eu tenho duas palavras destacadas aí no texto, que é a palavra louco e pouco. Então, vocês vão escrever na letra A, louco e pouco, que são as duas palavrinhas que estão destacadas aí no nosso texto. Escreveram? Letra B. Que vogais aparecem juntas nessas palavras? Então, eu vou separar a sílaba para vocês observarem. Então, tá lá, ó. Louco. Louco. Então, ó, vou marcar aqui. Vamos grifar. Então, eu tenho lá o O e o U. E depois eu tenho a palavra pouco. Pouco. Vamos grifar. Espera aí. A professora está grifando. E vamos sublinhar. Então, observando essas duas palavrinhas, louco e pouco. Quais vogais aparecem juntas? Então, no louco é o O e o U, e no pouco também o O e o U. Então, vocês vão escrever O e U. Então, são as vogais O e U, tá? São essas duas vogais que aparecem juntas na palavra, ok? Separe as palavras em sílabas, e aí vocês vão separar como a professora fez aqui. Então, vocês vão separar lá louco e pouco, tá? Separaram? Isso, bem bonitinho. Agora, vocês grifem com marca-texto o que está aí no quadrinho amarelo. Então, tá lá. Quando uma palavra apresenta dois ou mais sons vocálicos, em seguida, dizemos que ocorre um encontro vocálico. Então, dois ou mais sons vocálicos, que são esses sonzinhos das vogais. Aí eu tenho a vogal e a semivogal, como a professora já explicou, ok? Página 25. É correto dizer que ao separar as palavras em sílabas, nas duas palavras, nessas duas palavras que aí que a professora separou, louco e pouco, as letras O e U ficaram em uma mesma sílaba ou as letras O e U ficaram em sílabas diferentes? Então, vocês estão vendo aí, ó, elas ficaram na mesma sílaba. Então, vocês vão assinalar, mesma sílaba. Aí, vocês vão grifar o quadrinho amarelo. Quando as letras que representam os sons vocálicos ficarem em uma mesma sílaba, ocorre um ditongo. Então, aí está a definição de ditongo, como a professora escreveu aí. É o encontro de uma vogal e uma semivogal, certo? Agora vocês têm aí na página 25 uma história em quadrinhos do Chico Bento. Então tá lá, como fiquei gostando do Chico. Não parei mais de pensar naquele menino. Aí a Rosinha tá lá, né? Ai, ai, Rosinha, o que é isso na sua prova? Só tem corações? Quero uma explicação. E aí ela faz Aí o outro amiguinho lá, a amiguinha responde, tá apaixonada, né? Porque ela colocou um monte de coraçõezinhos. Página 26. Continuando aí. Deixa a professora voltar. Depois a gente volta aqui. Ok? Então vamos lá. Página 26. Observe a fala da amiga de Rosinha. Tá apaixonada. Segundo a ortografia, como a palavra em destaque deve ser escrita? Então, de acordo com a ortografia correta, é assim que se escreve apaixonada? Não, tá faltando o i, né? Então, se escreve apaixonada. Então, escrevam aí na letra A, apaixonada, né? Apaixonada. Por que na história em quadrinhos ela foi grafada sem a letra I? Por que vocês acham que está falando apaixonada e não apaixonada? Isso porque foi um jeito de reproduzir o jeito de fala da personagem. Tipo caipira, né? As pessoas que falam mais caipira, né? Então, é o jeito de falar da pessoa. Então, foi reproduzido a mesma forma que a pessoa costuma falar. Então, do jeito lá do sítio, do jeito caipira, apaixonada. Então, foi um modo de representar o jeito de fala da personagem, ok?
Letra C. Separe a palavra em sílabas. Então, vamos separar. Então, apaixonada vai ficar apaixonada. Então, quantas sílabas deu? Apaixonada. 5 sílabas. E se eu pedisse para classificar de acordo com o número de sílaba? Por ter 5 sílabas, ela seria uma palavra polissílaba, né? Porque a polissílaba, ela tem 4 ou mais sílabas. Então, a palavra apaixonada é uma palavra polissílaba. Letra B. Há encontro vocálico nessa palavra? Tem encontro aí de vogais? De uma vogal e uma semivogal? Sim, lá no pai, né? A, pai, então tá lá o A e o I. Então, tem encontro vocálico? Sim, a resposta é sim. As letras que formam o encontro vocálico estão em uma mesma sílaba? Sim, também, porque tá o A e o I lá na sílaba pai, né? Então, é sim a resposta. O encontro vocálico da palavra apaixonada é formado pela vogal A e pela semivogal I, que recebe esse nome porque é pronunciada com menos intensidade do que a vogal A, que a antecede. Em palavras com esse tipo de encontro vocálico, é comum o falante suprimir as semivogais na pronúncia. Você se lembra de outros exemplos? Então vamos lá, nós vamos assinalar no quadro as palavras que apresentam o encontro vocálico. Então vamos lá. Mistério. Então eu vou separar mistério. Então, eu tenho encontro vocálico? Sim. Então, eu vou circular, né, essa palavrinha. Então, pode circular. Ou circula ou grifem. Ou quem quiser pegar o marca-texto, pode passar o marca-texto, né? Mistério. Depois eu tenho lá, baixa. Baixa tem encontro vocálico? Sim, porque vai ficar baixa. Tem o A e o I aí na mesma sílaba. Então, eu tenho também um encontro vocálico. Colega. Tem algum encontro vocálico? Não. Colega. Não há encontro vocálico, tá? Então, não vamos circular. Torneira. Sim, nós temos aí no NEI. Então, vamos circular. Última. Tem algum encontro vocálico? Não. Então, não circularemos essa palavrinha. Noite. Sim, nós temos lá no noite. O O e o I, né? Na sílaba noi. Violão. Sim, nós temos um encontro vocálico lá no ão, né? Que é o A e o O. Então, vamos circular a palavrinha. E a palavra livro. Não temos encontro vocálico. Então, vocês vão circular ou vão grifar com marca-texto as palavrinhas mistério, baixa, torneira, noite e violão, ok? Ouça atentamente a leitura dessas palavras feita pelo professor. Em qual delas você percebeu a omissão da semivogal? O que é uma omissão? É aquela vogal que ela se torna semivogal porque ela não está sendo pronunciada com tanta intensidade. Então, quase você nem ouve ela na palavra, se você não ouve o som dela na palavra. Então, vamos lá. Nós temos lá a palavra baixa, baixa, porque o I quase não se ouve, e torneira também, porque, né, a vogal toma conta do som. Ba, baixa, né? E torneira. Então, ela toma conta. A vogal que antecede, a semivogal, que é a nossa vogal, ela toma conta do som. O som praticamente toma conta, encobre, né, a outra. Então, é baixa e torneira. E agora vocês vão escrever o nome das imagens. Então, eu tenho lá um tesouro, uma caixa e uma fogueira, ok? Então, esses são os exercícios da nossa apostila de português. Agora nós iremos para o caderno de atividades de português. Vocês vão abrir lá na página 12, página 12. Então, vamos lá.
Eu vou colocar de volta aqui para vocês verem, tá? Nós vamos lá na página 12. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a palavrinha, só para vocês verem, junto com a professora, para ficar mais fácil. O primeiro exercício da página 12 do caderno de atividades, aí de português, tá lá. Separe em sílabas as palavras e depois circule os encontros vocálicos. Então, nós vamos separar em sílabas. Então, vamos lá. Madeira. Então, vai ficar madeira. E agora vamos circular o encontro vocálico. Então, é esse daqui. Aqui eu vou sublinhar o meu, tá? Vocês podem circular, fazer um círculo em volta, tá? Então, aqui é o meu encontro vocálico, o ei. Depois, qual é a segunda palavrinha? Primeiro. Aí eu vou identificar o encontro vocálico, ei. Então, grifei ei. Depois, próxima palavrinha. Tesouro. Aí eu vou achar o encontro. Onde tem o encontro? Isso. O e o. Isso mesmo. Próxima palavrinha. Nós temos aí manteiga. Então, manteiga. E aí eu vou grifar o meu encontro vocálico. Ei, né? Lá na sílaba tei é o meu ei. E última palavrinha desse exercício. Caixote. O meu encontro é no cai, né? É o meu A e o I. Cai. Caixote. Então, vocês podem fazer aí na apostila, ok? Então, separem a sílaba e circulem ou grifem, né? Aí tá falando circule, então vocês circulem, façam um círculo em volta. Lá na madeira, no ei, primeiro também é ei, tesouro também é ou, manteiga, ei, e caixote é o ai, aí na sílaba. Exercício 22. Leia as palavras e separe-as em sílabas. Agora nós vamos separar também as próximas palavras em sílabas. Só que daí, observe o encontro vocálico de cada palavra e assinale a resposta correta, definindo se ele está ou não na mesma sílaba. Então, vamos primeiro separar a sílaba. Então, olha lá. Sujeito. A palavra sujeito. Separei a minha sílaba e agora vocês vão assinalar. O encontro vocálico está em sílabas diferentes ou na mesma sílaba? Mesma sílaba, ok? Então, vocês vão assinalar mesma sílaba. Letra B, viola. Então, vamos lá na letra B. Viola. Então, viola. E agora? Tem encontro vocálico? Tem. Ó aqui, ó. Vou mostrar para vocês o nosso... Peraí, que a professora vai marcar. Eu tenho aqui. Ah, mas professora, mas eles não estão na mesma sílaba. Mas é o encontro vocálico, certo? Então, vocês vão assinalar em sílabas diferentes, ok? E de acordo com a regrinha, quando a palavrinha tem um encontro vocálico em sílabas diferentes, ela recebe o nome de hiato, tá? Mas só para vocês relembrarem, agora nós estamos vendo o ditongo, né? Então, vamos lá. Agora, besouro. Besouro. Tem encontro. Olha lá onde está. Na mesma sílaba. Então, vocês vão assinalar besouro na mesma sílaba. Depois, próxima palavra. Saída. Opa, deixa a professora arrumar aqui. Saída. Tem encontro? Tenho, mas está em sílaba
Deixa a professora marcar aqui para vocês verem. Opa. Ó, aqui onde vocês estão vendo. Deixa a professora tentar marcar aqui para vocês verem. Opa. Saída. Ó, bem aqui. É que aqui a professora está dando um probleminha aqui no teclado. Aí, consegui. E aí vocês têm, mas em sílaba diferente. Então, vocês vão assinalar em sílaba diferentes. Depois, a outra palavrinha. Sal. Opa. Tá configurando aqui o computador. Saudade. Também, ó. Eu tenho, mas na mesma sílaba. Então, vocês vão separar a sílaba e vai assinalar. Mesma sílaba. E a última palavrinha, nós temos aí baú. E agora? Tá? Em sílaba, na mesma sílaba ou em sílaba diferente? Em sílaba diferente. Isso mesmo. Deixa a professora tentar marcar aqui. É que tá... Calma aí que a professora já marca. Tá meio que dando um probleminha aqui no mouse da professora. Mas a professora vai marcar. Ó, vocês podem marcar. Deixa eu marcar aqui. Tá? Então, o A e o U estão em sílabas diferentes. E vocês vão assinalar lá sílabas diferentes. Ok, pessoal? Então, ficou fácil, né, pessoal? E agora, aproveitando, nós iremos falar sobre a nossa atividade modular, avaliativa 2, que é a nossa prova, né? A nossa provinha. Nós iremos falar agora de português. Aproveitar que nós estamos na aula de português e a professora Andréia irá falar sobre português. Então, tá lá, na atividade modular avaliativa 2, de português. Escreva duas palavras, vocês vão escrever duas palavras monossílabas, palavras que têm apenas uma sílaba, dissílabas, palavras com duas sílabas, trissílabas, três sílabas e polissílabas, 4 ou mais sílabas. E aí vocês vão pensar e escrever, então, duas palavrinhas de cada grupo, tá? De acordo com a classificação, os nomes, né, que recebem as palavras de acordo com o número de sílabas. Depois, nós iremos reescrever as frases trocando. Eu já tenho os pronomes, né, dentro do quadro, tá lá eles, ela, nós e ele, e vocês irão trocar pelo que está em negrito. Então tá lá, eu e meu pai. Então eu vou trocar por nós. Então vai ficar nós viajaremos nas férias escolares. Rafaela faltou a aula para ir ao médico. Ela, né? Então presta aí bastante atenção, tá? Vocês vão trocar as palavrinhas sublinhadas pelos pronomes que estão no quadro. Tá bem fácil, pessoal. Terceiro, organize as palavras do quadro de acordo com a pronúncia. Lembra que nós vimos as palavrinhas escritas com GU, né? Que pode ser guá, guegui ou guá, guegui. Então, eu tenho o gue e o gui, tanto guegui como guegui, aonde o U é pronunciado e aonde o U não é pronunciado. Então, guache, açougue, água, guitarra, sangue, guaraná, guia e língua. Então, vocês vão copiar as palavrinhas em que o U é pronunciado, vocês vão escrever no grupo lá, tá? E onde o U não for pronunciado, vocês vão ver as palavras que o U não é pronunciado, tá? E vão escrever. E o exercício 4, vocês irão escolher duas palavras. Mas da onde, professora? Do quadro do exercício anterior. Então, de todas essas palavrinhas que eu acabei de falar, que está no quadro do exercício 3, vocês irão escolher duas. E vocês irão formar frases. Lá na letra A vai formar uma frase com uma palavrinha do quadro escolhida por você. E na letra B também você irá formar outra frase com outra palavrinha escolhida por você. Lembrando que as palavras têm que ser escolhidas
lá do nosso quadro do exercício 3. Então, prestem bastante atenção, combinado? Então, pessoal, bom trabalho para vocês, bom estudo, boa prova, caprichem, leiam com atenção, ok? E vamos agora, então, ver os exercícios de inglês.